noite, meus irmãos. Que sejam todos bem-vindos à nossa casa, que carinhosamente assim chamamos, de GEAF, que são o Grupo Aprendizes da Fraternidade. E hoje, convidamos a todos neste momento para fazermos a prece e principalmente aos irmãos desencarnados, aos espíritos que aqui estão. Que os irmãos possam sentir essas vibrações de amor e de carinho, de muito respeito aos irmãos espirituais que aqui estão. E que possamos, Senhor, neste convite amigo, este convite fraterno, Senhor, estarmos realizando a prece de início de mais essa palestra. E assim, Senhor, aqui estamos. Somos eternos aprendizes na vossa seara. Aqui estamos, Senhor, para aprender contigo a nos fortalecer diante das tempestades e das dificuldades. Que através do teu exemplo, Senhor, sirva para nós de estarmos sendo amparados e cuidados. Que através, Senhor, do teu amor, possamos nos sentir acalentados. Que através, Senhor, do teu olhar, através, Senhor, da prece, que possamos, Senhor, nos sentir cada vez mais assim, fortalecidos em nossa fé, mesmo diante das tempestades, mesmo diante, Senhor, das dificuldades que encontramos pelo caminho, mas assim, Jesus, a segurar as nossas mãos, dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também podeis assim fazer. Jamais se sintam sozinhos, porque nosso Mestre muitas vezes está conosco, mas muitas vezes não percebemos o quanto nosso Mestre nos ama, nos ampara e nos fortalece. E para iniciarmos a palestra de mais essa noite, é que assim realizamos, Senhor, a prece que o nosso Mestre nos ensinou quando ainda não sabíamos falar com Deus, quando ainda temíamos a Deus. Jesus assim pronunciou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, aos irmãos que aqui estão, aos irmãos que estão nos assistindo, aos irmãos que vão nos assistir depois. Que sejam todos bem-vindos à casa do Pai. E hoje, a nossa palestra é sobre a maledicência e a indulgência. E aí, fazendo uma pesquisa sobre maledicência, eu encontrei que, assim, unânime é quando a pessoa tem o costume de falar mal de outra pessoa. Mas dentro da maledicência, nós também encontramos aquele que gosta de difamar, de caluniar, de criticar, de julgar, de injúria, de prejudicar. Tudo isto
parte da maledicência. E maledicência é como uma erva daninha. Se nós não tomarmos o devido cuidado, ela vai crescendo, crescendo, e quando a gente nem sequer se apercebe, nós estamos praticando a maledicência. Então, é uma erva daninha que a gente tem que tirar ela haste por haste, porque senão ela brota, ela se multiplica, e aí uma coisa que não é bom se torna normal. Então, a maledicência, desde a Bíblia, antes de Jesus, na época de nosso Mestre Jesus, os seus discípulos já falavam da maledicência. Se nós pegarmos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também está na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho está no capítulo 10, no item 9, que fala o quê? Do argueiro e a trave. O que é o argueiro? Vocês lembram o que é o argueiro? Vocês lembram o que é trave? O argueiro é como se fosse um cisco, um cisquinho. Mas a trave é como se fosse um pedacinho de madeira. Então o cisco é bem maior, O cisco o cisco é bem menor do que um pedacinho de madeira. Então Jesus, segundo os seus apóstolos, contou essa passagem que diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? E o que é o argueiro? O cisco. Por que você vê o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave, o pedaço de madeira que está no seu olho? E ainda dizes assim: deixa-me tirar do teu olho o cisco, o argueiro, sendo que não vês em vós o tamanho da trave que tem em vosso olho. E ainda diz assim: irmãos hipócritas, tira primeiro a trave, o pedaço de madeira que está no teu olho, para que depois assim possa vos auxiliar o vosso irmão a vos tirar o cisco, a vos tirar o argueiro. Então, desde Jesus nos chama a atenção nessa parábola, nesse ensinamento, não é? Por quê? Porque muitas vezes é prazeroso, podemos dizer assim, que é gostoso nós falarmos dos outros, mas tão difícil falarmos de nós mesmos. Tão difícil olhar para nós mesmos, tão difícil ver as nossas imperfeições, tão difícil ver aquilo que ainda precisamos mudar. Mas é fácil olharmos os outros e verificarmos e falarmos e dizermos as suas falhas e dizermos aquilo que a pessoa está errando, isso é maledicência. Então, é necessário que a gente não deixe, como eu disse, que essa erva daninha venha a crescer dentro de nós. E aí, se nós pegarmos na Bíblia, em Tiago, capítulo 4, ele fala assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz do que é certo, do que é errado. Então, Tiago aqui nos chama a atenção, tomar cuidado com aquilo que falamos. E aí, em Efésios, olha só, no capítulo 4, ainda diz assim: nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só que for útil
para edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem, também nos chamando a atenção para aquilo que nós estamos falando. Em Timóteo, no capítulo 2, ele diz: procure esquivar-te das conversas frívolas, que ainda faz parte do mundo, que só contribui para a impiedade. E em Coríntios, também ele nos fala assim, no capítulo 15: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, e isso é contra a lei, e a lei é de amor. É a lei que Jesus veio nos ensinar quando disse para nós que nós devíamos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando esses irmãos falam da lei, é a lei que Jesus veio nos ensinar, que é a lei de amor, a lei de caridade, né? E aí, me fez assim, pesquisar quais as consequências da maledicência. Será que ela traz consequências para nós? E quais são as consequências que a maledicência nos traz? Hoje podemos dizer que ela traz até um pouco mais, porque nós temos as redes sociais, né? Vivemos num mundo globalizado, né? Onde ali o que nós colocamos, um pode ver, o outro pode falar, o outro pode opinar. E aí, dependendo daquilo que é colocado, sendo de alguém ou de alguma pessoa, e que ali você coloca algo referente a uma pessoa, ela pode prejudicar essa pessoa, dependendo do que está escrito ali. Olha, nem é falado, é escrito. Ela pode prejudicar a maledicência? Ela pode prejudicar uma família? Ela pode prejudicar um grande número de pessoas que estão ali ouvindo ou estão lendo? Ela pode até causar algo até um pouco mais sério, referente ao estado de saúde, como ansiedade, depressão, uma crise nervosa. A maledicência pode causar isso? Será que a maledicência pode até fazer com que a pessoa possa tirar a sua própria vida? Então, a maledicência é um assunto muito sério. A maledicência é algo para ser estudado e para que nós possamos estar também nos observando. Se eu não estou fazendo isso, se eu também não estou também fazendo dessa forma. E aí eu achei interessante que eu encontrei no livro Estante da Vida, que é do nosso irmão Chico Xavier, pelo espírito do irmão X. E eu achei interessante essa história, que eu vou resumir, porque ela é um pouquinho grande, mas é muito interessante, porque realmente ela vem falar sobre a maledicência. E ela é o título, A Meada. Vocês sabem o que significa meada? Meada significa, pelo que eu pesquisei, o que chega mais próximo é intriga. E aí, neste capítulo, se vocês quiserem pesquisar, gente, neste livro é o capítulo 10, tá? E conta-se essa história de que havia no ponto de ônibus duas jovens senhoras numa fila. As duas conversavam, sendo que uma se encontrava um pouco entristecida. Essa irmã se chamava Dulce. E nesta fila também havia
uma senhora, sua vizinha, que se chamava Lequinha. E aí, eis que na fila surge um rapaz, muito jovem, muito bem apanhado, e chega perto dessa irmã Dulce e segura em seu ombro e diz: não se preocupe, porque com certeza estarei te ligando até o final da noite. Eu estou com você e pode contar comigo. E aí a dona Lequinha, ouvindo, prestou atenção, porque achou aquele rapaz muito bonito. Aí entraram todos dentro do ônibus. As duas senhoras amigas se sentaram. A dona Lequinha sentou um pouquinho mais atrás e aí começaram a conversar. Aí a dona Dulce, que estava muito triste, e a sua amiga do lado disse: pare com isso. Você parece que ama mais o Dionísio do que o seu marido. Aí ela respondeu: não, eu amo meu marido, mas eu também amo o Dionísio e eu não sei viver sem o Dionísio. E ela disse: mas isso, sabe qual o problema? É que vocês não tiveram filhos. É coisa de casal sem filhos, porque se você tivesse filhos, você não estaria assim. Aí ela falou: não, você não entende o amor que eu sinto pelo Dionísio. E ela respondeu: realmente, eu não entendo esse amor. E aí, a dona Lequinha, ouvindo, o que estava sendo falado. Aí, chegaram cada um, foi para sua casa, desceu do ponto, tudo bem. Aí, dona Lequinha começou a lembrar: nossa, aquele rapaz bonito, estava no ponto, foi conversar com a dona Dulce, e depois ela disse que ama esse tal de Dionísio, e começou a criar, começou a pensar. Aí o que ela fez? Ela esperou o marido dela chegar do serviço e justamente o marido trabalhava com o marido da dona Dulce. E aí, depois do jantar, ela falou: eu preciso falar uma coisa para você que aconteceu. Aí ele falou: mas o que foi? O que aconteceu? Olha, você pensa que a dona Dulce é santa? Imagina, vou te contar. E contou do jeitinho que ela entendeu, do jeitinho que ela interpretou. O marido, por ser amigo de dona Dulce, pegou o quê? As dores. Não é possível uma coisa dessa. Não, mas eu ouvi. Então, quando chegou no outro dia cedo, ele, ao chegar no serviço, chama Júlio, que é o marido da dona Dulce, e fala: olha, eu vou falar uma coisa para você, porque você é meu amigo, você é uma pessoa boa, você não merece, sabe, o que estão fazendo com você. Aí começou a contar, do jeitinho que ele entendeu, a esposa dele contar, do jeitinho que ela interpretou, ele ouviu, entendeu e interpretou do jeitinho dele. Aí, ao contar tudo que a dona Lequinha tinha contado para ele, o seu Júlio ficou extremamente abalado, mas tão abalado ao ouvir aquilo de sua esposa, que ele falou: não, eu não posso trabalhar. Então chegou para o seu chefe, pediu para que ele pudesse ir para casa, que ele não estava se sentindo bem, que ele estava com alguns problemas em casa. E aí foi para casa, remoendo tudo aquilo que ele havia ouvido. E aí ele pensou: bom, vou chegar em casa e vou conversar. Vou perguntar o que está acontecendo para a Dulce. Só que ele chegou em casa sorradeiramente e dona Dulce estava no telefone. E aí a dona Dulce falou assim: olha,
você tem que vir às 15 horas. Você tem que estar aqui às 15 horas. E olha, você não pode contar nada para o meu marido. Pronto. Ele já estava com a cabeça cheia, ouvindo a mulher falando no telefone que a pessoa tinha que estar lá às 15 horas e que não, o marido dela não podia saber de jeito nenhum. Aí, sem a dona Dulce perceber que ele ouviu, saiu um desatino. E aí ele pensou, bom, quando chegar às 3 horas, eu vou voltar para casa e vou ver o que está acontecendo. Deu às 3 horas, nosso irmão Júlio voltou para casa sorradeiramente. E aí, entrando, ele foi até o quarto. Quando ele abriu um pouquinho a porta e se deparou com um jovem rapaz muito forte, muito bonito, que se debruçava em seu colchão. E viu de lado a dona Dulce que estava próxima. E aí ele pensou, meu Deus, e agora? Então ele saiu um desalento, mas um desalento tão grande, mas tão grande. E aí a história, meus irmãos, termina com o nosso irmão que acabou se enforcando, porque acreditou em tudo aquilo que ele ouviu, em aquilo que ele viu, mas não sabia o que era verdade, o que era mentira. E tudo foi uma associação. Então, à noite, encontraram nosso irmão Júlio, que havia se enforcado. E aí, então, em meio à solenidade ali, que estavam velando o corpo de nossa irmã Dulce chorava copiosamente. Aí, então, tudo veio à tona. Tudo. Quem era Dionísio? Era o seu gatinho, que estava muito doente. Quem era aquele rapaz que estava com ela ali no ponto de ônibus? Era o veterinário, que estava ali compadecendo dela, dizendo que iria ligar para dar notícias do gatinho. E no telefone que ela dizia para estar às 15 horas, era a loja, porque ela havia comprado um colchão de molas, porque seu marido havia reclamado muito de dor nas costas e ela queria fazer uma surpresa para ele, para quando ele chegasse à noite, ele visse o colchão de molas. E aquele rapaz que estava debruçado no colchão, ele estava ali colocando o colchão em cima da cama. E aí, em meio a tudo esse turbilhão do que havia acontecido, nossa irmã Lequinha olhou para o nosso irmão que estava ali sendo velado e disse: que homem precipitado, morrer por uma bobagem. A gente fala certas coisas só por falar. Olha, a gente fala algumas coisas só por falar. Veja como aquilo que nós falamos, aquilo que nós escrevemos, emite uma energia. E essa energia, dependendo de como nós falamos, de como nós ali escrevemos, ela pode fazer um grande mal. E isto, meus irmãos, acontece nos dias atuais. Foi psicografado há muito tempo atrás o livro, mas hoje, quantos casos nós não vemos parecidos com este? Um tirando a vida do outro, achando que estava traindo, com ciúmes, criando. E às vezes alguém lhe traz palavras
que em vez de lhe trazer o bom ânimo, o equilíbrio, ainda pode deixar a pessoa cada vez mais desequilibrada. Então, olha o quanto é perigoso essa tal maledicência e quanto nós também devemos tomar cuidado. E aí, nessa história, me fez lembrar de Sócrates, né? Sócrates é um filósofo grego que viveu mais ou menos há 500 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele viveu na Grécia, e ele era um homem muito sábio, muito inteligente. E uma vez, um amigo, um conhecido, veio procurar ele, correndo, dizendo que precisava falar algo muito importante que havia acontecido. E Sócrates disse: sim, então, antes de você contar, vamos passar pelos 3 filtros. Uns falam 3 filtros, outros falam 3 peneiras, outros falam pelo crivo da razão. Mas aqui, vamos falar pelos 3 filtros. E aí, ele perguntou para Sócrates: mas 3 filtros? Como assim? Bom, primeiro vamos ver, primeiro filtro. É verdade o que você vai me falar? Aí ele pensou: bom, verdade, eu não sei, porque eu ouvi falar. Bom, então já não passou pela primeira peneira. A segunda peneira: é uma coisa boa? Vai ser bom para mim ou para a pessoa que você vai falar? Ah, mas não é mesmo. Não é. Para a pessoa que está envolvida não é bom. Realmente não é bom. Se não é verdade, se não é bom, vai ser útil para alguma coisa em nossas vidas? Vai ser útil? Aí ele pensou: bom, útil? Não. Aí ele falou: bom, se não é verdade, se não é bom, se não é útil, então não fale. É melhor ficar quieto. E aí me fez lembrar, quando eu li essa historinha, eu lembrei, né? Porque realmente, né, às vezes, quando alguém vai nos falar alguma coisa, nós não ficamos na curiosidade. Ai, o que vai, né? O que vai nos dizer? Nossa, é verdade? Nossa, é assim? E às vezes a gente não sabe nem se é verdade. Olha lá o caso, né, de nossa irmã Dulce, né, que a dona Lequinha ouviu uma coisa e já criou todo, né, o contexto, toda a história. Se é bom, se não é bom para mim, não é bom para ninguém. Se não é útil, então por que vamos falar? É perda de tempo. Então, me fez lembrar, né, de Sócrates. E é lógico, né, meus irmãos, que não poderíamos deixar, né, se nós estamos falando da maledicência, falar, né, daquilo que é mais importante para todos nós, que é a indulgência. E o que é indulgência? A indulgência faz parte da caridade. A indulgência é quando nós conseguimos respeitar as outras pessoas. É quando a gente consegue auxiliar a pessoa. Nós temos empatia com aquilo que a pessoa está passando. É quando nós perdoamos, porque às vezes, no momento de nervoso, falamos tanta coisa, não é? E nem se percebemos. Então, a indulgência também é saber perdoar. Também é saber ouvir, também é saber ser complacente com aquele que às vezes está passando por um momento difícil. Então a indulgência, ela está na caridade, ela faz parte da caridade, né? Você vê que a indulgência no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala assim,
Porque a indulgência é o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, julgar e falar mal de quem quer que seja. Devemos ser severos conosco mesmo e indulgentes com as fraquezas alheias. Então, nós vemos o quanto que a indulgência, é importante. O quanto que quando nós formos falar alguma coisa, pensarmos, será que é verdade? Será que se eu falar isso, eu não vou estar prejudicando a outra pessoa? Será que eu não vou estar magoando? Será que eu não vou estar deixando marcas naquela pessoa? Porque nós todos temos sentimentos. Não somos perfeitos. Todos nós erramos. Mas quem somos nós para dizermos que somos juízes do que é certo e do que é errado? Jesus dizia, bom só o meu Pai que está no céu. Nem Jesus assim o considerava bom, porque ele dizia que Deus na sua infinita sabedoria, que ama todos os seus filhos, que sabe o que é bom para os seus filhos, que educa os seus filhos, às vezes através das dificuldades, através das dores, através das perdas, mas Deus sempre envia espíritos amigos, anjos encarnados, por que não? Pessoas que são conduzidas para auxiliarem através de uma boa palavra, através de um bom ânimo, através de um abraço. Isso sim é indulgência. E é isso que nós, todos nós cristãos, independente de religião, é aprendermos a sermos indulgentes, é aprender a ser fraterno, é aprender a respeitar a dor alheia, é aprender a respeitar os limites que aqueles que estão ao nosso lado têm, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, é respeitar o ser humano. E isso é importante, porque no mundo em que nós nos encontramos, que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, estamos esquecendo da indulgência, estamos esquecendo de ser fraternos, estamos esquecendo de amar, estamos esquecendo de perdoar, estamos esquecendo de ser cristãos. Então, se faz necessário levantar o Evangelho, se levantar a voz de Jesus e dizer, tomais cuidado com aquilo que falas, tomais cuidado com aquilo que escreve, tomais cuidado com aquilo que deseja para os outros. Porque tudo aquilo que nós fazemos pode retornar para nós mesmos. É a lei de causa e efeito. Então, se faz necessário refletirmos, nessas palavras, que não é minha, mas que está no Evangelho. E Allan Kardec nos fala assim, para encerrarmos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar as hastes para que ela não possa crescer. E que tem como contraveneno somente a caridade e a humildade. Então, meus irmãos, indulgência. Se nós queremos indulgência, que as pessoas sejam indulgentes conosco, que sejamos indulgentes também, primeiramente.
Se nós queremos o perdão, que nós possamos aprender a perdoar primeiro. Se nós queremos amor, que nós possamos primeiramente aprender a amar, para que possamos ser amados. Então, que possamos, que essa palavrinha, indulgência, esta sim, crie raízes dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma, e que ela cresça e se multiplique cada vez mais. E para nós que estamos na terra, neste mundo ainda de provas e expiações, que nós tomemos o devido cuidado de nos observar e vermos o que estamos fazendo, para que nós possamos nos melhorar a cada dia. Que Jesus abençoe a todos e eu convido para fazermos a prece de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, Pai, Senhor, que nos ensina, que nos educa, Pai, Senhor, que nos protege, Pai, que nos aguarda todos os seus filhos que se encontram perdidos, mas que aguarda cada um dos seus filhos ao caminho, Senhor, que nos leva à salvação. Senhor, Pai infinito de amor, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, vos rogamos, Senhor, a sua misericórdia a todos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, a todos aqueles que sofrem e que estão sofrendo, por aqueles que se encontram, Senhor, doentes, por aqueles que estão no leito, por aqueles, Senhor, que mesmo que estejam em casas, padecem, Senhor, pela doença. Ah, Senhor, que teu amor chegue a todos esses corações. Que espíritos de amor e bondade cheguem a todos, trazendo, Senhor, o alento necessário para as suas dores e as suas aflições. Senhor, ampara os nossos irmãos. Quantos são aqueles, cada vez mais, que se encontram necessitados? Necessitados, Senhor, do alimento que sacia a fome do corpo físico, mas principalmente o alimento que também cura a alma, através de um olhar, através, Senhor, de uma palavra. Senhor, ampara a todos os irmãos, Senhor, que em momentos como este estão deixando o corpo físico e que estão se libertando para o mundo, Senhor, o mundo espiritual, a pátria espiritual. Que todos eles, Senhor, possam ser conduzidos, amparados pela equipe espiritual, para os braços de nosso Mestre Jesus, que aguarda a todos com um grande abraço. Ampara, Senhor, aqueles que, assim como neste momento, estão nascendo, Senhor, uma nova oportunidade, um novo reencarnar, uma nova encarnação, que trazendo, Senhor, em seu espírito a esperança de novas oportunidades, de novos aprendizados, de novos estudos e de estar cumprindo a sua missão a que veio assim à terra. E vos pedimos, Mestre, que ampara
a todas as casas religiosas. Que ampare, Senhor, a todas as entidades que cuidam de irmãos aflitos, doentes. Aqueles, Senhor, que são órfãos de pai e mãe. Ampara, Senhor, a todos que necessitam de Ti. E assim como a todos nós, Senhor, nós que ainda somos aprendizes do vosso Evangelho, que ainda somos tão pequeninos, mas aqui estamos, Senhor, para aprender. Então, Senhor, nos ampare, nos fortaleça, a nós e aos nossos familiares, aos familiares que estão perto, aos familiares que estão distantes, mas que Teu amor une a todos os corações, porque assim como Deus é nosso Pai, somos todos irmãos, somos uma irmandade, e Jesus é o nosso guia, é o nosso exemplo, e é o nosso irmão maior, que deixou como legado sua vida, exemplificando o amor. Que Deus nos ampare, nos fortaleça. Ampare aos irmãos que estão nos assistindo. Ampare aos irmãos que aqui se encontram, nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, aos nossos irmãos aqui encarnados, aos nossos irmãos que vão nos assistir. Senhor, possam sentir, vibrar em seu coração o amor de Deus e o amparo de nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Uma boa noite a todos, meus irmãos, e que possamos levar para os nossos lares, para o nosso coração, a paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.